A gente escuta a palavra crime a toda hora, né? Mas o que realmente transforma uma ação em um crime perante a lei? Olha, não é tão simples quanto a gente pensa. Antes de qualquer pessoa ser julgada, a ação dela precisa passar por um primeiro teste, um filtro super rigoroso, que é a porta de entrada para o direito penal, o chamado fato típico. Se uma conduta não passar por essa porta, a discussão jurídica nem sequer começa. Vamos entender direitinho como isso funciona. E aí, quando é que um ato vira crime de verdade? Parece uma pergunta fácil, mas a resposta é muito mais técnica do que um simples "ah, isso é errado". Para o direito, não adianta só parecer imoral ou incorreto. O ato tem que se encaixar como se fosse uma peça de quebra-cabeça numa descrição que já está lá, escritinha na lei. Vamos ver que estrutura é essa. Aqui no Brasil, a gente usa um sistema que funciona como 3 filtros em sequência. Imagina só. Primeiro, o fato típico. O que aconteceu no mundo real se parece com a descrição de um crime na lei? Se a resposta for sim, a gente avança para o segundo filtro, a ilicitude. Essa ação é de fato proibida? E por último, a culpabilidade. Essa pessoa pode ser responsabilizada pelo que fez? Hoje, o nosso foco é total no primeiro e, sinceramente, no mais fundamental desses filtros, o fato típico. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa análise vai ser como montar um quebra-cabeça, peça por peça. Primeiro, a gente vai entender os fundamentos. Depois, analisar cada parte essencial. E, por fim, vamos ver o que acontece quando falta uma dessas peças e a estrutura toda simplesmente desaba. Então, o que exatamente forma um fato típico? Pense nele como uma construção feita de 4 blocos. E o detalhe é, todos os 4 precisam estar lá, firmes e fortes. Se faltar umzinho só, a estrutura não para em pé e, para a lei, não existe fato típico. Simples assim. E aqui estão eles, os nossos 4 pilares: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. É como eu disse, são as peças do quebra-cabeça. Todas as 4 precisam estar presentes e perfeitamente encaixadas para que a análise jurídica possa seguir em frente. Vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. O ponto de partida de qualquer coisa que interesse ao direito penal é sempre uma conduta humana. Sem ela, não tem nem o que analisar. Agora, se liga nesse ponto porque ele é crucial. A teoria que a gente adota, a teoria finalista, diz que conduta não é qualquer movimento do corpo. É um ato voluntário, sabe? Consciente, com um objetivo. O que importa aqui é a vontade de fazer aquilo, não necessariamente a vontade de cometer o crime em si. E essa conduta pode aparecer de 2 formas. A ação é a mais óbvia, é o que a gente logo imagina. Fazer alguma coisa, como dar um soco. Mas a omissão é tão importante quanto. É quando a pessoa tem o dever por lei de agir, mas escolhe não fazer nada. O exemplo da mãe que não alimenta o filho é forte, mas ilustra perfeitamente. A falta de ação dela é a conduta que o direito vai analisar. Certo, já temos uma conduta voluntária. Qual o próximo passo? Agora precisamos de mais 2 blocos, porque não basta só agir. Essa ação precisa ter causado alguma consequência no mundo real e a gente precisa conseguir ligar uma coisa na outra sem deixar dúvida. O resultado, de um jeito bem direto, é a mudança que a conduta causou no mundo. É algo concreto, que dá para ver, para medir. No caso do homicídio, por exemplo, a conduta de atirar gera um resultado bem claro e trágico, a morte de alguém. Só que não adianta ter uma conduta e um resultado acontecendo por perto. A lei exige uma ponte, uma ligação clara e forte entre os dois. E o nome dessa ponte é nexo de causalidade. A gente precisa provar que foi a conduta X que, de fato, causou o resultado Y. E como se estabelece essa ponte? O Código Penal usa uma teoria com um nome em latim que pode assustar, conditio sine qua non, mas a ideia por trás é bem simples. A pergunta é, essa conduta foi uma condição sem a qual o resultado não teria acontecido? Se a gente tirasse essa ação da história, o resultado ainda ocorreria? E este slide mostra esse teste na prática de um jeito brilhante. É o chamado processo de eliminação hipotética. Vamos pensar juntos. Se a gente apagar mentalmente o tiro que o Marcelo deu, o Júlio teria morrido? A resposta é não. Portanto, o ato de atirar é, sim, uma causa direta do resultado. Esse exercício mental simples é a base de tudo. Chegamos no último bloco de construção, e ele é absolutamente essencial. Já temos uma conduta, um resultado e a ponte entre eles. Agora, a gente precisa fazer a checagem final. Este conjunto de fatos do mundo real se encaixa como uma luva na descrição de crime que está escrita na lei? E a tipicidade tem 2 faces, 2 lados. A formal é quase um checklist.
A conduta de matar alguém corresponde ao que está escrito no artigo 121 do Código Penal? Sim, corresponde. Mas aí vem a material, que faz uma pergunta mais profunda. Essa conduta realmente causou um dano relevante? Um dano que mereça a atenção de todo o aparato do direito penal? E aqui está o pulo do gato, que essa citação deixa bem claro. É o princípio da insignificância. Pegar uma folha de papel em branco. Bom, na descrição formal do crime de furto, até se encaixa. Mas, vamos ser sinceros, o dano é tão pequeno, tão irrelevante, que o direito penal simplesmente não se ocupa disso. Falta o que a gente chama de tipicidade material. E sem ela, não tem fato típico. Bom, agora que a gente montou a estrutura, vamos fazer o caminho inverso. Vamos ver como ela pode desmoronar. Porque, mesmo que todos os blocos pareçam estar no lugar, existem algumas situações bem específicas que podem quebrar essa lógica e eliminar o fato típico logo de cara. E o que acontece se a conduta não foi voluntária? Ou se a gente não consegue provar o nexo causal? A consequência é drástica. A estrutura inteira do fato típico vem abaixo. Para a lei, é como se aquele fato relevante para o direito penal nunca tivesse acontecido. A análise para ali mesmo. A própria lei já reconhece essas falhas estruturais. São as chamadas causas de exclusão do fato típico. As principais são a coação física irresistível, atos que são puramente reflexos, um erro inevitável sobre a realidade e o caso fortuito. Vamos dar uma olhada mais de perto em duas delas. A coação física irresistível talvez seja o exemplo mais fácil de visualizar. Imagine a cena. José pega a mão de Maria à força e usa a mão dela para esfaquear uma terceira pessoa. O corpo da Maria foi só uma ferramenta, um instrumento. Ela não agiu, ela foi agida. Não tem vontade própria ali, então não tem conduta. O nosso primeiro bloco já desmoronou. Para Maria, não existe fato típico. Outra situação muito interessante é o erro de tipo. Aqui, a pessoa até age, mas a percepção que ela tem da realidade está totalmente errada. Ao pegar o celular do balcão, ela não tem a menor intenção de pegar coisa alheia, porque ela tem certeza que o celular é dela. A intenção de cometer o furto, o dolo, simplesmente desaparece por causa desse erro. E sem esse elemento subjetivo, o fato típico também se desfaz. No fim das contas, o que tudo isso mostra pra gente? Mostra que esse conceito, que parece tão complexo, o fato típico, é na verdade a primeira e talvez a mais importante barreira de proteção de todo o nosso sistema de justiça. E veja bem, não se trata de achar uma tecnicalidade para livrar alguém. Muito pelo contrário. É um mecanismo de precisão, um filtro de qualidade para garantir que só as condutas que realmente se encaixam no que a lei descreve como crime sigam para as próximas etapas. É um pilar da nossa segurança jurídica. E isso nos deixa com uma reflexão final. Com essa lente de análise, com esse conhecimento, quantos dos casos que a gente acompanha no noticiário passariam de fato por esse primeiro e tão crítico filtro? A resposta, talvez, seja bem mais surpreendente do que a gente imagina.